João sempre foi um espírito aventureiro, o tipo de pessoa que se sentia atraído por histórias de mistério e lugares desconhecidos. Aos 25 anos, cansado da rotina monótona de seu trabalho no escritório e da vida sem emoção em sua cidade natal, ele decidiu buscar algo mais emocionante. Foi então que ouviu falar do último trem. Há uma lenda urbana local que falava de um trem misterioso que partia à meia-noite e nunca chegava ao seu destino. A história sobre o trem o fascinava. Dizia-se que ele aparecia em noites de lua cheia e que quem o pegasse se encontrava em uma jornada sem fim, um destino entre a vida e a morte. O trem era descrito como um veículo antigo, empoeirado e fora de tempo, que passava pelas ferrovias abandonadas e invisíveis para todos, exceto para aqueles que buscavam algo mais do que o comum. Naquela noite de lua cheia, João estava decidido a descobrir a verdade por trás da lenda. Ele vestiu seu casaco mais quente e se dirigiu à estação de trem local, um lugar que há muito não via movimento. A estação estava deserta, com a luz fraca das lâmpadas lançando sombras estranhas nas paredes de tijolos desgastados. João esperava ansiosamente, sua respiração se condensando no ar frio. A expectativa e o mistério envolviam, enquanto ele olhava para os trilhos, imaginando o que poderia encontrar. Quando o relógio marcou meia-noite, um som distinto de apito quebrou o silêncio. João olhou para os trilhos, e para sua surpresa, viu a silhueta de um trem antigo, coberto de poeira e com um brilho prateado que parecia emitir um brilho etéreo. Sem hesitar, ele subiu a bordo, pronto para descobrir os segredos que o esperavam. Assim que João entrou no trem, um arrepio percorreu sua espinha. O interior era como uma relíquia de outra época, com assentos de veludo vermelho desbotado e candelabros antigos pendendo do teto, iluminando o vagão com uma luz suave e amarelada. O chão estava coberto por um tapete surrado, e as paredes eram adornadas com painéis de madeira escura, que pareciam ter décadas de poeira acumulada. O trem estava estranhamente vazio. João não viu nenhum outro passageiro, além de alguns assentos vazios e cobertos por panos brancos. A sensação de abandono e silêncio era palpável. Ele caminhou pelos vagões, o som de seus passos ecoando em um ritmo inquietante. As janelas eram grandes e arqueadas, mas o que ele via através delas era desconcertante. O cenário que passava rapidamente parecia uma mistura de sombras e contornos indistintos, como se o trem estivesse viajando através de uma paisagem nebulosa e onírica. O que deveria ser uma visão de trilhos e paisagens externas era, na verdade, uma série de formas indistintas e distorcidas, criando um efeito surreal e desconcertante. João tentou chamar a atenção do condutor, mas encontrou apenas um vagão vazio à frente. A atmosfera do trem era imersa em uma calma perturbadora, quase como se o tempo tivesse parado ali dentro. Ele notou que, apesar da sensação de movimento, o trem não parecia estar realmente indo a lugar nenhum. A sensação de estagnação e a falta de resposta dos poucos passageiros que eventualmente encontrou, com seus olhares vazios e imperturbáveis, aumentavam seu desconforto. À medida que João explorava mais, ele percebeu algo ainda mais estranho, que em alguns assentos, ele podia ver reflexos distorcidos de si mesmo e das imagens ao redor, como se os espelhos estivessem alterando a realidade do trem. Esses reflexos pareciam capturar momentos de agitação e medo, mas João não conseguia entender exatamente o que estavam tentando lhe mostrar. O trem avançava, mas o destino ainda parecia um mistério não revelado. À medida que João se acomodava no trem, a inquietação começou a tomar conta dele. Embora o trem estivesse em movimento, as paisagens visíveis pelas janelas permaneciam invariáveis. O mesmo cenário de árvores escuras e nuvens esparsas passava lentamente, sem mudar de forma ou se mover de maneira natural. Era como se o trem estivesse percorrendo um túnel interminável de sombras. A sensação de tempo se distorcendo era crescente. João começou a se perguntar se o trem realmente estava se movendo ou se estava preso em um ciclo repetitivo. Ele tentou distrair-se olhando para os assentos vazios e tentando identificar alguma pista sobre o propósito desse lugar, mas tudo parecia igual, o mesmo veludo desbotado, as mesmas paredes de madeira desgastada e o mesmo silêncio inquietante. Então, o ambiente ficou ainda mais estranho. As luzes do vagão piscaram brevemente, por um momento, o trem parecia estar em total escuridão. Quando a luz retornou,
João notou que algo estava diferente. Os passageiros que haviam antes parecido adormecidos ou imperturbáveis agora exibiam uma expressão mais perturbadora. Seus rostos estavam congelados em expressões de pânico ou dor, e seus olhos, embora ainda fixos em um ponto fixo, pareciam estar cheios de uma tristeza profunda. João tentou falar com um dos passageiros, uma mulher idosa com uma expressão angustiada, mas ela não reagiu de forma alguma. Ele notou que, ao se aproximar, a mulher parecia se desfazer em fragmentos etéreos, como se fosse feita de névoa, antes de se recompor em uma imagem mais distorcida. A inquietação de João cresceu à medida que ele se deu conta de que o trem estava começando a apresentar mudanças sutis mais perturbadoras. O ar estava carregado de uma sensação de presságio, e o relógio no painel do vagão parecia girar em direções aleatórias, marcando um tempo indefinido e impreciso. Ele sentia um peso crescente em seu peito, como se algo estivesse tentando se manifestar em sua mente. O desconforto de João aumentou quando ele percebeu que as vozes que antes eram murmúrios indistintos agora estavam mais claras, sussurrando frases incompreensíveis e perturbadoras. A sensação de estar sendo observado tornou-se opressiva, e ele começou a questionar se estava realmente sozinho, ou se havia algo mais no trem que ele ainda não conseguia entender. João, agora inquieto, decidiu explorar mais profundamente o trem na tentativa de encontrar alguma explicação para as estranhas ocorrências. À medida que se movia pelos vagões, ele notou que os passageiros que antes pareciam inertes estavam se tornando mais visíveis, e, ao mesmo tempo, mais perturbadores. A maioria dos passageiros estava vestida com roupas antigas e fora de moda, como se fossem de um tempo muito distante. Alguns pareciam estar em um estado de apatia, com os olhos fixos em um ponto distante, enquanto outros tinham expressões de angústia e desespero. Cada um parecia imerso em sua própria realidade, alheio ao que acontecia ao redor. João tentou iniciar conversas com alguns deles, começando com um homem de aparência desgastada, com um terno surrado e um chapéu velho. Quando João perguntou a ele se estava tudo bem, o homem o olhou com um olhar vazio e murmurou palavras incompreensíveis sobre a ufinha e o arrependimento. Seu tom era tão distante e melancólico que parecia que ele estava falando de algo muito além da compreensão de João. João continuou sua busca, encontrando uma jovem sentada sozinha com uma expressão de terror congelada no rosto. Ao se aproximar, ele percebeu que ela estava segurando um objeto antigo, uma caixa pequena, com um olhar desesperado. Tentou falar com ela, mas ela apenas o olhou com olhos cheios de lágrimas e sussurrou: "Não deixe que eles o peguem. Você não pode escapar." A jovem desapareceu em uma nuvem de fumaça ao tentar tocar o ombro de João, deixando-o com uma sensação de horror. Cada passageiro que João encontrava parecia ter um enredo de desespero próprio, como se cada um estivesse preso em um fragmento de sua própria história trágica. As conversas e interações que ele tentava manter eram interrompidas por mudanças abruptas na aparência e no comportamento dos passageiros, como se estivessem em constante estado de transição entre diferentes estados emocionais e temporais. O ambiente ao redor também parecia refletir a crescente tensão. O trem parecia cada vez mais escuro e abafado, e os sussurros que antes eram indistintos agora se transformavam em gritos abafados e lamentos de sofrimento. João começou a perceber que os passageiros não eram meros coadjuvantes na viagem, mas sim peças de um quebra-cabeça maior, ligados por um destino sombrio e incompreensível. Enquanto João tentava processar a estranheza crescente ao seu redor, o trem passou por uma nova mudança. A atmosfera ficou mais densa e carregada, como se uma pressão invisível tivesse se instalado dentro dos vagões. O ar estava frio e cortante, e o som dos trilhos parecia se misturar com um lamento distante que ecoava pelo trem. Então, as luzes dos vagões começaram a piscar erraticamente, mergulhando o ambiente em um padrão de luz e escuridão que causava desconforto. Em um momento de total escuridão, João sentiu um gelo percorrer sua espinha. Ele ouviu sons estranhos ao seu redor, sussurros e murmúrios que não faziam sentido, misturados com o som de passos que não conseguia identificar. Quando as luzes voltaram, João notou que a cena ao seu redor havia mudado. As paredes do trem pareciam cobertas por uma névoa espessa, e as sombras projetadas pelas luzes tremeluzentes dançavam de maneira inquietante.
Os passageiros que estavam ao seu redor antes tinham desaparecido, substituídos por figuras espectrais e distorcidas que pareciam se mover de maneira não natural. Um passageiro, um homem com um olhar de agonia congelado no rosto, apareceu diante de João. Seu corpo estava parcialmente translúcido e parecia estar se desfazendo em pedaços. Ele se virou para João e, com uma voz etérea e distorcida, sussurrou: "Eles estão vindo. Não há escape." O homem desapareceu em uma nuvem de fumaça negra antes que João pudesse reagir. A sensação de que algo estava prestes a acontecer se intensificou. João começou a ver visões perturbadoras pelas janelas. As paisagens que antes eram apenas sombras e contornos se transformaram em cenas de desespero e violência, figuras correndo em direção ao nada, rostos distorcidos gritando em silêncio e cenas de caos incontrolável. Desesperado, João tentou encontrar alguma explicação lógica para o que estava vivenciando. Ele procurou o condutor do trem, esperando que ele pudesse fornecer alguma resposta, mas encontrou apenas um vazio profundo e sinistro. O trem parecia estar em um estado de transição constante, com as paredes e o ambiente ao redor mudando de forma e cor de maneira desorientadora. O medo de João se transformou em pânico quando ele percebeu que os passageiros estavam começando a se manifestar novamente, mas agora em formas ainda mais assustadoras. Eles pareciam se contorcer em dor e sofrimento, e seus lamentos se misturavam com os gritos de agonia que preenchiam o trem. Era como se o trem fosse um lugar de tormento eterno, onde as almas estavam condenadas a enfrentar suas piores memórias e medos repetidamente. João, agora em estado de pânico e sem saber para onde ir, avistou o condutor em um dos vagões. O condutor era uma figura imponente, com um uniforme antigo e desgastado, e um chapéu de condutor que parecia ter visto muitos anos de serviço. Seu rosto estava marcado por linhas profundas e uma expressão de cansaço eterno. João se aproximou, implorando por respostas. "O que está acontecendo aqui? Por que tudo está tão estranho? Por que esses passageiros parecem sofrer?" Ele sentiu o peso da tensão e do medo em sua voz, e o condutor o observou com um olhar triste e compreensivo. O condutor fez um gesto para que João o seguisse até um pequeno compartimento reservado. Assim que entraram, o ambiente parecia um pouco mais calmo, embora ainda carregado de uma sensação opressiva. O condutor, com um tom de voz grave e melancólico, começou a explicar. "Este trem", disse ele lentamente, "não é como os outros. Ele é uma entidade que transporta almas perdidas, pessoas que falharam em encontrar a paz antes de sua partida desta vida." Seu olhar parecia distante, como se estivesse contemplando um sofrimento que transcendia o tempo. "Cada passageiro aqui está preso em um ciclo de arrependimento e tormento. Eles não conseguiram resolver seus maiores medos e erros enquanto estavam vivos, e agora estão condenados a enfrentar essas mesmas angústias para sempre." João ficou em choque, tentando processar a revelação. "Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho nada a ver com essas pessoas." O condutor balançou a cabeça lentamente. "Você está aqui porque, de alguma forma, buscou algo mais do que a vida comum. O trem responde a essa busca. Ele aparece para aqueles que estão em busca de respostas ou de uma mudança significativa, mas frequentemente acaba por revelar verdades que são difíceis de suportar. Seu desejo por algo além da normalidade o trouxe para este lugar." João tentou entender o que isso significava para ele. Há alguma maneira de sair daqui? Existe uma forma de escapar desse ciclo? O condutor olhou para João com uma expressão que misturava simpatia e resignação. "Não há uma saída fácil. Para se libertar, você precisa enfrentar seus próprios medos e arrependimentos. Este trem é uma metáfora para sua própria jornada interna. Somente ao confrontar e aceitar o que o trouxe até aqui, você pode encontrar a paz que procura." Com essas palavras, o condutor se levantou e se afastou, desaparecendo em meio à névoa que começava a envolver o compartimento. João ficou sozinho, com o peso das palavras do condutor assombrando-o. Ele se deu conta de que sua jornada no trem não era apenas uma viagem física, mas uma travessia metafórica para enfrentar suas próprias sombras e buscar uma resolução para os seus próprios conflitos internos.
Com o peso das palavras do condutor ainda pairando sobre ele, João começou a entender que sua própria jornada estava apenas começando. O trem continuava sua jornada interminável, e a atmosfera carregada de tensão parecia desafiá-lo a confrontar seus próprios medos e arrependimentos. Decidido a descobrir o que precisava enfrentar para encontrar uma saída, João começou a explorar o trem com um novo propósito. Cada vagão parecia representar uma parte diferente de sua psique, com cenas e figuras que refletiam suas próprias ansiedades e falhas pessoais. No primeiro vagão que explorou, João encontrou uma cena que o fez reviver seu maior medo e a perda de controle. As imagens à sua volta mostravam uma versão distorcida de si mesmo, envolta em caos e desordem. Ele via a si mesmo incapaz de tomar decisões, sendo arrastado por correntes invisíveis de desespero e frustração. As vozes que ecoavam naquele vagão eram gritos de desespero e frustração, representando a perda de controle que ele sentia em sua vida pessoal e profissional. No vagão seguinte, João encontrou um cenário que representava seus maiores arrependimentos. Havia imagens de momentos decisivos que ele havia evitado ou enfrentado de maneira inadequada, com figuras de pessoas que ele havia magoado ou desapontado. A sensação de culpa era palpável, e as figuras pareciam se contorcer em dor, como se estivessem esperando que João reconhecesse e enfrentasse seus erros. Enquanto avançava, João se deparou com um vagão que representava suas inseguranças e medos mais profundos. O ambiente era uma mistura de sombras e figuras deformadas, representando os medos que ele frequentemente escondia de si mesmo. Ele viu visões de fracasso e inadequação, as quais o forçaram a confrontar suas próprias inseguranças de frente. Cada vagão e cada cena pareciam ser uma prova, um teste para João enfrentar seus medos e aceitar suas falhas. Ele começou a entender que o trem não era apenas um lugar de tormento, mas também um espelho que refletia suas próprias batalhas internas. A jornada estava longe de ser fácil, e a realidade que ele estava enfrentando estava se tornando mais clara e angustiante. Com cada desafio que enfrentava, João sentia uma crescente sensação de catarsis. Através do confronto com seus medos, ele começou a sentir uma leveza que não havia experimentado antes. Ele começou a perceber que, ao aceitar e confrontar seus próprios demônios internos, ele estava se aproximando da compreensão e da paz que buscava. Ao final desse processo, João não sabia se estava mais perto de uma saída física do trem ou se estava mais próximo de uma resolução interna. Mas uma coisa era certa, e a viagem estava forçando-o a confrontar e reconciliar partes de si mesmo que ele havia ignorado ou reprimido. E essa jornada interna estava se revelando tão crucial quanto o destino final da viagem. Após enfrentar seus medos e arrependimentos, João começou a notar uma mudança sutil na atmosfera do trem. O ambiente parecia estar se transformando à medida que ele se aproximava de um novo entendimento. As figuras espectrais que antes dominavam o trem estavam desaparecendo, e a névoa que envolvia os vagões começava a se dissipar, revelando uma luz suave e cálida que estava se infiltrando. João entrou em um vagão que parecia diferente de todos os outros. Era um espaço mais claro, com uma decoração simples e uma sensação de serenidade. As paredes estavam cobertas por imagens de paisagens pacíficas, como campos verdes e céus azulados, contrastando fortemente com os cenários perturbadores que ele havia encontrado anteriormente. No centro deste vagão estava uma figura familiar, o condutor, agora com uma expressão mais serena e acolhedora. Ele estava sentado à mesa, olhando para João com um sorriso suave. "Você chegou ao ponto crucial da sua jornada", disse o condutor. "Aqui é onde você encontrará a verdade que buscava." João se aproximou, sentindo uma mistura de alívio e nervosismo. "O que eu preciso saber? O que devo fazer para sair deste trem?" O condutor gesticulou para uma cadeira ao lado da mesa e convidou João a se sentar. "Este trem é uma metáfora para a sua jornada interior, um reflexo das suas lutas e crescimento pessoal. O que você encontrou aqui são partes de você mesmo que precisavam ser reconhecidas e aceitas." Ele continuou: "A revelação que você buscava não é sobre o destino físico, mas sobre a compreensão de si mesmo e a aceitação das suas próprias falhas e medos. Ao enfrentar essas partes de você, você está se preparando para uma nova fase em sua vida, onde pode encontrar a paz e a clareza."
João ouviu atentamente, absorvendo cada palavra. A ideia de que o trem representava uma jornada interna de autodescoberta e aceitação começava a fazer sentido. Ele percebeu que sua experiência no trem era uma forma de guiá-lo através de seus próprios desafios pessoais, ajudando-o a encontrar uma nova perspectiva sobre si mesmo e sua vida. O condutor então entregou a João uma pequena caixa, semelhante à que ele havia visto antes com a jovem passageira. Esta caixa contém um símbolo da sua jornada. Abra-a quando estiver pronto para aceitar e integrar as lições que aprendeu. Com um sentimento de compreensão e uma nova determinação, João pegou a caixa e a segurou com cuidado. Ele sentiu que estava pronto para deixar o trem e enfrentar o mundo exterior com uma nova perspectiva. A luz que preenchia o vagão parecia indicar que uma conclusão estava se aproximando. O condutor se levantou e caminhou em direção a uma porta ao fundo do vagão. Sua jornada está quase completa. Ao abrir a caixa, você estará pronto para deixar o trem e seguir em frente. Com um último olhar para o condutor, João se preparou para abrir a caixa, ansioso para descobrir o que estava dentro e o que significava para sua própria transformação e conclusão da jornada. João, agora com a caixa em mãos, sentia um misto de expectativa e apreensão. A caixa era pequena, de madeira escura e ornamentada com delicados entalhes que pareciam se mover sutilmente quando ele a olhava de perto. Havia uma sensação de importância sobre o objeto, como se ele guardasse o segredo final para a sua jornada. Ele tomou uma respiração profunda e começou a abrir a caixa. A tampa se desprendeu com um rangido suave, revelando o conteúdo em seu interior. Dentro da caixa havia um espelho pequeno, com uma moldura simples mas elegante, e um pedaço de papel cuidadosamente dobrado. João pegou o papel primeiro e o desdobrou com cuidado. Nele estava escrito: para encontrar a liberdade, olhe para dentro. O espelho reflete não apenas o que você vê, mas também o que você é. Ao confrontar o reflexo de suas próprias verdades, você encontrará a saída. O coração de João acelerou enquanto ele olhava para o espelho. Ele o segurou em suas mãos, observando seu próprio reflexo. A princípio, a imagem parecia comum, uma visão familiar de seu próprio rosto. No entanto, ao olhar mais de perto, João começou a notar sutis distorções na imagem. O reflexo começou a mudar, mostrando não apenas sua aparência externa, mas também imagens fragmentadas de momentos de sua vida e alegrias, tristezas, arrependimentos e realizações. Cada imagem parecia contar uma história, revelando aspectos de sua personalidade e experiências que ele havia tentado esconder ou ignorar. João viu cenas de seus momentos de fraqueza e força, suas vitórias e derrotas. Ele viu a si mesmo em momentos de verdadeiro crescimento, e também em momentos de profunda dor. Era como se o espelho estivesse projetando a totalidade de sua experiência de vida, com uma clareza que ele nunca tinha antes. Através dessa reflexão, João percebeu a verdade de suas próprias experiências e a necessidade de aceitá-las como parte de quem ele era. O espelho não apenas mostrava sua imagem, mas também refletia suas emoções, suas decisões e suas mudanças ao longo dos anos. Com essa realização, João sentiu uma sensação de libertação e paz. Ele compreendeu que, para encontrar a verdadeira saída, ele precisava se reconciliar com todas as partes de si mesmo, aceitar suas falhas e celebrar suas conquistas. O espelho e o papel juntos forneciam a chave para sua própria transformação. Com uma nova compreensão e uma sensação de conclusão, João se levantou. Ele sabia que estava prestes a deixar o trem, não apenas fisicamente, mas também emocional e espiritualmente. Ele estava pronto para enfrentar o mundo exterior com uma nova perspectiva e um coração mais leve. Enquanto o trem começava a desacelerar e as luzes ao seu redor se tornavam mais brilhantes, João sentiu uma profunda sensação de gratidão pela jornada que havia enfrentado. Ele estava pronto para abraçar a próxima etapa de sua vida, agora armado com uma maior compreensão de si mesmo e de seu lugar no mundo. Com a compreensão profunda obtida através do espelho, João percebeu que a jornada estava prestes a chegar ao fim. O trem começou a desacelerar, e a sensação de movimento lento e constante começou a diminuir.
A atmosfera ao redor estava mudando, e a névoa que antes envolvia o trem estava se dissipando, e a luz ao redor se tornava cada vez mais intensa e clara. João caminhou até a frente do trem, onde a porta de saída estava localizada. Ele sentia uma mistura de alívio e expectativa. As imagens e visões que havia experimentado ao longo da jornada começaram a se esvanecer, e o trem parecia estar se desfazendo em uma paisagem de luz e tranquilidade. Ao se aproximar da porta, João deu uma última olhada para trás. O trem, agora mais uma memória do que uma realidade, estava lentamente se transformando em uma sombra distante. Ele viu o condutor mais uma vez, acenando com um sorriso de aprovação e encorajamento. Você enfrentou suas verdades e aceitou suas experiências, disse o condutor com um tom de voz suave e encorajador. Agora é hora de seguir em frente. Sua jornada dentro do trem foi apenas o começo de uma nova fase. Lembre-se sempre de que a verdadeira liberdade vem da aceitação e do entendimento de si mesmo. Com um último olhar de gratidão, João abriu a porta. Ao cruzá-la, foi recebido por uma luz radiante e uma sensação de leveza que envolvia seu ser. A paisagem fora do trem era bela e serena, um campo aberto com céu azul e uma brisa suave que acariciava seu rosto. João deu um passo fora do trem e sentiu o chão firme sob seus pés. Ele estava de volta ao mundo real, mas agora com uma nova perspectiva e uma sensação de renovação. O trem, com todas as suas experiências e lições, havia desaparecido, mas os ensinamentos e insights permaneciam com ele. Enquanto caminhava em direção ao horizonte, João sentiu uma profunda sensação de paz e realização. Ele sabia que estava começando uma nova fase de sua vida, armado com uma compreensão mais clara de si mesmo e da jornada que havia percorrido. A experiência no trem o havia transformado, e agora ele estava pronto para enfrentar o futuro com coragem e um novo senso de propósito. O trem havia cumprido sua missão, e guiá-lo para um entendimento mais profundo e prepará-lo para o próximo capítulo de sua vida, cheio de novas oportunidades e desafios.